o dia começa cedo para Hebe Maria. O sol ainda se espalha tímido pela cidade de Goiás quando ela sai de casa. O caminho até a Casa Coralinas é um trajeto que ela já percorreu tantas vezes, mas nunca sem lembranças. Enquanto segue seu percurso, o barulho dos portões se abrindo e das vassouras varrendo as calçadas a acompanha. Nas ruas, cumprimenta rostos conhecidos, vizinhas que estendem roupas no varal, senhores que se reúnem nas portas de casa para trocar as primeiras conversas do dia. Ao se aproximar do bairro Setor Rio Vermelho, o cenário se transforma um pouco. Ali, a cidade dá lugar a ruas que carregam marcas de abandono, terrenos baldios e calçadas irregulares. Mas é também ali que pulsa um outro tipo de vida, menos protegida pelos monumentos do centro, mas cheias de histórias de resistência. No meio desse bairro surge a Casa Coralinas, sede da Associação Mulheres Coralinas. O prédio, com sua estrutura de tijolos à vista e grandes janelas de vidro, reflete a luz dourada da manhã. No portão, flores se espalham pelo jardim improvisado, e uma bandeira colorida tremula discretamente ao vento, sinalizando o compromisso da associação com a diversidade e a inclusão. Sentada no canteiro de pedra em frente à casa, Hebe passa os dedos pela placa fixada na entrada, relembrando o que foi preciso para que aquele espaço existisse. O terreno, que um dia já serviu de abrigo para o medo, hoje é um centro de criação, acolhimento e transformação. As mulheres que antes passavam por ali apressadas, desviando o olhar, agora entram com as mãos cheias de tecidos, panelas, pincéis e histórias. Ela respira fundo, absorvendo o silêncio temporário do espaço, que logo se encherá de vozes. Lembra-se dos primeiros encontros, ainda sem uma sede, quando se reuniam onde podiam, costurando sonhos entre linhas e palavras. Recorda as dificuldades de acessar recursos, as negativas digitais, o trabalho dobrado para fazer com que a associação se sustentasse. Mas também pensa nos momentos em que percebeu que tudo valia a pena. Uma mulher que deixou o relacionamento abusivo, outra que aprendeu a bordar e agora tem renda própria, meninas que descobriram na literatura um mundo onde suas vozes importam. O sol sobe mais um pouco, e o calor já começa a tomar conta do dia. Hebe se levanta, ajeita os cabelos e sorri para si mesma. Mais um dia de trabalho começa e a Casa Coralinas, que já foi só um sonho, está ali, firme, de portas abertas para as mulheres que fazem dela um lar. Opa, nem me apresentei. Eu sou Amanda Stabile, jornalista e repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução, uma iniciativa da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, e da iniciativa PIPA, com o apoio do Instituto Beija. E eu não tô sozinha para narrar esse episódio. Oi, pessoal. Eu sou Neide Nobre, mãe de Sofia e João Augusto, ativista cultural, conselheira de cultura do Distrito Federal, representante da sociedade civil. Sou produtora e agente territorial junto ao Comitê de Cultura do DF. Minha trajetória começou na educação, passa pela produção cultural e se consolida no ativismo, sempre buscando fortalecer políticas públicas e iniciativas comunitárias. Atuo conectando demandas e oportunidades, mobilizando redes e compartilhando informações, especialmente por meio de grupos e conselhos. Acredito no poder da coletividade para transformar realidades e ampliar vozes, fortalecendo quem trabalha pela cultura e pelo desenvolvimento social nos territórios periféricos do Distrito Federal. Essa série especial fala sobre os desafios que coletivos periféricos no Brasil enfrentam para acessar recursos financeiros. É o que mostra a pesquisa Periferias e Filantropia, que mapeou mais de 1.000 iniciativas pelo Brasil e revelou as principais barreiras nesse processo. E, Neide, você fez parte desse levantamento realizado pela iniciativa PIPA em parceria com o Instituto NU, né? Sim, eu fui uma das pesquisadoras do Centro-Oeste.
região que a gente vai abordar nesse episódio. Conta pra gente, como foi a experiência de mapear esses coletivos e o que mais te marcou? Foi uma experiência potente e reveladora. Pude conhecer iniciativas que movimentam suas comunidades com criatividade e resiliência, mesmo diante de muitas dificuldades. O que mais me marcou foi perceber como esses grupos, especialmente liderados por mulheres negras, criam redes de apoio e fazem entregas concretas, sem contar com financiamento estruturado. Há uma força coletiva impressionante que se sustenta no compartilhamento de conhecimento e na construção de soluções conjuntas. Essa pesquisa reforçou a necessidade de ampliar políticas públicas e mecanismos de financiamento que realmente dialoguem com a realidade desses coletivos. Sua fala se conecta diretamente com a experiência compartilhada por Hebe Maria na Associação Mulheres Coralinas, história que começamos a contar no início do episódio. Ambas destacam a força das organizações comunitárias, especialmente lideradas por mulheres, e como elas se sustentam por meio da coletividade, apesar das dificuldades estruturais, além de apontar a urgência de políticas mais inclusivas e de um reconhecimento maior do impacto transformador desses coletivos nas periferias. Se liga! Sou professora de literatura brasileira aqui da Universidade Estadual de Goiás. Eu terminei meu doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Goiás no ano de 2013. Desde então eu pesquiso a formação do leitor e desenvolvo projetos de extensão abordando exatamente o que é o direito à literatura. Eu também integro a Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia e também sou pesquisadora da Reler, da PUC-Rio. Fui uma das pessoas que elaborou o projeto Mulheres Coralinas. Depois, em 2016, nós criamos a Associação Mulheres Coralinas. E eu ocupei por 2 mandatos o cargo de presidenta e hoje sou a secretária executiva da associação e também responsável para coordenar os projetos da associação. Essa é a Hebe Maria. A Associação Mulheres Coralinas fica no bairro Setor Rio Vermelho, na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Sim, o nome da cidade e do estado são iguais. A organização carrega no nome uma bela homenagem à poetisa Cora Coralina, que nasceu ali em 1889. E, para entender as periferias do município, é preciso considerar a divisão histórica entre o centro tombado, que recebe investimentos para preservação, e os bairros periféricos, que enfrentam estigmatização e falta de estrutura. Goiás, antes chamada de Vila Boas de Goiás, foi a capital do estado até 1937, quando Goiânia assumiu esse papel dentro de um projeto modernizador. Com isso, a cidade passou a ser valorizada pelo seu patrimônio histórico, mas, ao mesmo tempo, as desigualdades aumentaram. O centro tombado recebe recursos, enquanto os bairros periféricos seguem com pouca estrutura e serviços. Periferia no interior segue uma outra lógica, né? Tudo que não está no centro ou no seu entorno acaba se tornando periférico, né? Por isso, um bairro como o nosso, onde a nossa casa está situada, que é o setor Rio Vermelho, ele sofre com o estigma de não ser o centro, embora seja um grande bairro e esteja a apenas 10 minutos do centro histórico. Como bairro periférico, ele sofre a ausência de políticas de acessibilidade. As ruas, por exemplo, são muito estreitas e por isso não passa o coletivo. A gente também padece de ausência de serviço de limpeza e iluminação. Não temos equipamentos culturais, por isso a importância da casa nesse espaço. Não temos nenhum equipamento de saúde. A cidade como um todo, a cidade de Goiás, ela sobrevive do turismo e possui baixa arrecadação. O centro histórico, ele é tombado pelo patrimônio mundial e ele sempre recebe recursos para a manutenção dos seus monumentos históricos e das moradias. Mas os bairros que estão fora desse perímetro ainda padecem de falta de saneamento básico e de outros cuidados. Mas em 2020, a chegada da Associação Casa Coralinas trouxe uma nova energia para o bairro. Antes, o terreno estava abandonado, o que desvalorizava a região e desestimulava a ocupação das casas próximas.
Com a movimentação gerada pela associação, o cenário começou a mudar. Novas construções surgiram, a circulação de pessoas aumentou e o bairro começou a ser visto de outra maneira. Aos poucos, o território estava sendo ressignificado. O bairro também ainda é considerado de maior índice de violência doméstica. Não temos pesquisas que comprovem nosso impacto nesse sentido, mas a gente acredita que estamos ajudando a mudar essa realidade também. A associação reúne artesãs que trabalham com bordado, cerâmica, gastronomia e encadernação. Mas o que elas fazem vai muito além do artesanato. Hoje conta com uma média de 65 associadas. A missão é valorizar os saberes das mãos, fortalecer meninas e mulheres e espalhar a literatura. A sede da organização é o espaço de formação e cultura. Lá acontecem atividades que aproximam as mulheres da obra de Cora Coralina e de outras escritoras que marcaram a literatura e o feminismo. A associação também fomenta a rede de apoio entre mulheres e se conecta a outros coletivos e iniciativas do poder público que compartilham a luta pela igualdade de gênero. Além disso, a atuação das mulheres coralinas tem um compromisso político e comunitário. Defende pautas étnico-raciais, ambientais e de proteção a grupos historicamente marginalizados. E tudo isso parte de um princípio simples, mas poderoso. A força da comunidade pode transformar realidades. Atualmente nós temos 3 projetos que são realizados em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Goiás. O primeiro projeto se chama Cozinhando com as Coralinas. Ele é um projeto de formação em gastronomia, ao mesmo tempo que também a gente faz um letramento literário, que atende mulheres de outros municípios do estado e do Distrito Federal. Essas mulheres, elas passam 4 dias aqui na cidade de Goiás, fazendo uma vivência com atividades que somam 30 horas. Este projeto nasceu em 2023 e de lá para cá nós já atendemos mais de 22 municípios diferentes, capacitando mais de 300 mulheres. Esse projeto está dentro de um outro grande projeto do Ministério Público do Trabalho que se chama Mais Um Sem Dor, que é voltado para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho. O projeto É de Meninas que se torna Coralina atende meninas de 14 a 18 anos, oferecendo oficinas de capacitação nos saberes das mãos desenvolvidos pelas mulheres coralinas. Além da formação, área de leitura literária, cada turma participa do projeto por 6 meses e recebe uma bolsa de apoio. Atualmente, o projeto está em sua 2ª edição. Já o projeto Saberes das Mãos, Narrativas do Afeto, recolhe e registra as histórias das mulheres que integram a associação, compondo livros que preservam não apenas um saber específico, como bordado, gastronomia ou cerâmica, mas também as trajetórias de vida das participantes. Até o momento, 2 volumes foram publicados. O primeiro com relatos de mulheres da gastronomia e o segundo com mulheres da cerâmica. O terceiro volume, atualmente em produção, será dedicado às mulheres do bordado. Nós desenvolvemos também na casa, esse é um trabalho ele nasceu como um projeto de extensão que eu desenvolvia dentro da Universidade Estadual de Goiás e hoje ele já segue independente da universidade, que é um projeto que se chama Vozes Coralinas. Nós temos 15 integrantes que se dedicam à leitura dos poemas. Então essa vocalização que nós fazemos, ela prioriza a obra de Cora, mas também de Leudegard e outras autoras que achamos importante. E a tônica é uma leitura performática tomando o livro como um objeto cênico, como um objeto de poder que essas mulheres empunham, não só para ser uma forma de apoio para a memória, mas também para que elas se sintam empoderadas de estarem com o livro nas mãos, né? Então essas mulheres que integram esse projeto são mulheres trabalhadoras, que tiram uma parte do tempo da sua vida para se dedicar à leitura de poesia. Tomando o tempo de atuação da associação de seus projetos, já são 11 anos de convivência com grande parte das mulheres, que hoje se identificam e se apresentam como coralinas. Esse nome não é apenas um título, mas uma identidade que representa pertencimento, transformação e conexão com a obra de Cora Coralina.
As participantes, ao longo dos anos, acumulam experiências de superação, incluindo separações de companheiros abusivos, superação de dependência de medicamentos, fortalecimento da autoestima, crescimento profissional, independência financeira e compreensão do valor da coletividade. Além do grupo de associadas, nos últimos 2 anos, a associação tem tido a oportunidade de conviver também com mulheres de outros municípios e com meninas que passam a frequentar a casa. Esse contato amplia ainda mais o impacto da iniciativa, reforçando o papel da associação na promoção da autonomia e do fortalecimento feminino por meio da cultura e da coletividade. Daqui a pouco a gente já volta para falar mais sobre o trabalho incrível da Hebe na Associação Mulheres Coralinas. Mas antes, bora dar uma olhada em alguns dados que ajudam a entender melhor as histórias que ela compartilhou? São dados da pesquisa Periferias e Filantropia. A Hebe falou sobre como a chegada da Associação Mulheres Coralinas ajudou a transformar o bairro Setor Rio Vermelho, trazendo novas oportunidades e ressignificando o território. Isso não é um caso isolado. A pesquisa mostrou que 91% das iniciativas periféricas acreditam impactar diretamente a economia local, seja por meio da geração de renda, da valorização da cultura ou do fortalecimento comunitário. Esses coletivos estão movimentando seus territórios. Quando a gente fala sobre organizações periféricas, um dos maiores desafios é a formalização. A pesquisa mostrou que muitas iniciativas esbarram na burocracia e na falta de acesso a suporte jurídico. E foi exatamente isso que aconteceu com as mulheres coralinas no começo. No início, a ideia de formalizar a associação parecia distante, mas com o apoio e orientação, elas conseguiram dar esse passo. Esse não é o único desafio. A pesquisa revelou que 80% das organizações periféricas consideram os editais excessivamente burocráticos. Como ainda vamos ver nesse episódio, a associação também enfrenta dificuldades para submeter propostas dentro dos prazos e exigências. Muitas iniciativas acabam perdendo oportunidades simplesmente porque não tem uma equipe especializada para lidar com essa parte técnica. Outro lado importante, 56,5% das organizações afirmam que a prestação de contas é um problema. No caso das mulheres coralinas, muitas das integrantes não conseguem emitir nota fiscal, o que dificulta o recebimento de recursos de determinados editais. E olha só, a maioria dos financiamentos que chegam até essas organizações são pontuais, ou seja, não garantem continuidade. A pesquisa apontou que a falta de previsibilidade financeira afeta diretamente o planejamento e a expansão das iniciativas. Apesar de tudo isso, o impacto dessas organizações é gigante. E o mais impressionante é que tudo isso acontece mesmo com estruturas super precárias. 92% das iniciativas periféricas não têm funcionários contratados via CLT e funcionam principalmente com voluntários e microempreendedores individuais, os MEIs. Com as mulheres coralinas não é diferente. Sem financiamento contínuo, a remuneração das participantes depende de projetos específicos. Hoje, a organização não conta com funcionárias fixas. Os recursos vêm principalmente dos projetos em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Goiás, e as mulheres envolvidas nos cursos são remuneradas pontualmente por cada iniciativa realizada. A casa é gerida exclusivamente por mulheres em um sistema de rodízio, e as associadas garantem renda extra com a venda de suas produções no mercado municipal de Goiás. Esses dados ajudam a entender que, por trás das dificuldades, existem estratégias de luta e resistência acontecendo todos os dias. As mulheres coralinas são um exemplo disso. Enfrentam barreiras gigantes, mas continuam fazendo acontecer. Agora, bora falar de um desafio que pesa muito para as organizações periféricas: o acesso a editais de financiamento. A falta de estrutura e de pessoal dedicado a essa tarefa dificulta bastante a participação dessas iniciativas. Além disso, as exigências burocráticas muitas vezes não dialogam com a realidade de quem está na ponta, o que acaba excluindo projetos incríveis simplesmente porque não conseguem cumprir todas as regras formais. A gente tem participado de todos os editais que a gente consegue, e não é fácil mesmo. O fato de sermos uma associação jovem
e de estarmos fora do centro histórico, onde está o museu, Casa de Cor e outros espaços culturais reconhecidos, torna tudo mais difícil. O fato também de estarmos no estado de Goiás também limita um pouco a nossa concorrência. Recentemente, a associação foi contemplada em um edital municipal que a reconhece como um ponto de cultura. Um reconhecimento que pode contribuir para pontuações mais favoráveis em futuras oportunidades. Além disso, foi vencedora de um edital nacional promovido pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, recebendo o prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos do Mundo do Trabalho, o que também pode fortalecer sua posição em novas concorrências. Outro fator que dificulta é a falta de pessoa da própria associação que fique por conta de elaborar e cadastrar os editais de forma mais eficiente. Já perdemos editais, por exemplo, por não conseguir submetê-los nas plataformas. As prestações de contas também são muito burocráticas e tomam muito tempo e não temos pessoal para fazer isso. Além do que, quando se trata de cultura popular, é preciso que os órgãos que compõem os editais repensem a forma como exigem a documentação. Muitas mulheres não têm condição de emitir uma nota fiscal, por exemplo. Existem outras formas de comprovar que os projetos contemplados pelos editais estão sendo realizados e que o dinheiro está sendo bem gerido. Alguns editais lançam mão de visitas de vistoria para fiscalizar a gestão dos recursos e a realização das atividades propostas, por exemplo. Talvez isso possa facilitar, menos burocracia, principalmente em se tratando de projetos que vão contemplar públicos. As mulheres coralinas também se viram de outras formas para manter suas atividades e gerar renda. Uma dessas estratégias é a venda dos produtos artesanais. As associadas se revezam em uma escala, como eu falei, numa sala de venda que a gente tem no mercado da cidade. A sala é muito pequena, mas ela acolhe produtos de mais de 40 mulheres. Sempre que possível, a gente também se organiza para participar de feiras na cidade e em outras localidades quando a gente é convidada, Quando a gente é convidada e tem transporte para se deslocar até essas feiras. A associação não possui transporte, muitas vezes a participação fica prejudicada por esse motivo. A comercialização dos produtos é uma parte fundamental para a sustentabilidade da associação, mas os planos vão além disso. O futuro das mulheres coralinas envolve ampliar o alcance das ações e fortalecer ainda mais a comunidade. Então, para esse ano, o nosso objetivo enquanto associação é nos profissionalizarmos melhor, cuidar melhor de nossa divulgação nas redes sociais, para ampliar nosso contato com outros coletivos, alcançando ainda mais mulheres na nossa cidade e em outros municípios. Queremos avançar no projeto da Galeria Aberta no setor Rio Vermelho e ver o nosso bairro se transformando. Sonhamos que nossa experiência estimule a criação de outros coletivos e de outras associações, porque acreditamos que a vida deve ser mesmo um mutirão de todas e de todos. Olá, eu sou a Carolina Martinez, diretora-geral da Stanford Social Innovation Review Brasil, uma publicação que é referência mundial em inovação social e que busca democratizar o acesso ao conhecimento. Junto com a iniciativa PIPA, idealizamos esse podcast, porque mesmo atuando de formas diferentes, temos entre nossos objetivos superar desafios sociais através da inovação. Estou aqui para reforçar a importância de olharmos para soluções criadas nas periferias, como as mulheres coralinas, e também como podemos juntos chamar a atenção da filantropia e do investimento social privado para o financiamento dessas iniciativas. A pesquisa reforça que as periferias têm respostas, mas precisam de apoio e recursos. Esse episódio conta a incrível história e atuação das coralinas e retrata bem um princípio simples, mas poderoso. A força da comunidade pode transformar realidades. Aproveito para agradecer à Iniciativa PIPA pela parceria, ao Instituto Beija, que apoiou a realização dessa temporada, e ao nós, Mulheres da Periferia, pela produção. Se você chegou até aqui, além de ouvinte, seja um disseminador dessas vozes e iniciativas. Vamos juntos?
Esse foi mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução. Uma iniciativa da plataforma CIR Brasil e da iniciativa PIPA, com o apoio do Instituto Beja. Esse episódio fez a gente refletir sobre como a força coletiva transforma territórios, mesmo diante de tantas barreiras. As experiências que ouvimos aqui mostraram que as periferias não é só sobre resistir, é sobre criar, inovar e fortalecer redes que fazem a diferença. A luta pelo acesso a recursos continua, mas o impacto dessas iniciativas já é imenso. Sem dúvidas. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui e obrigada a você, Neide, por ter aceitado narrar esse episódio com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço, Amanda. Esse espaço é fundamental para dar visibilidade às iniciativas que transformam realidades todos os dias. A gente sabe que informação e conexão são poderosas ferramentas de mudança, e é nisso que eu acredito, em construir redes que fortalecem quem está na luta pelo coletivo. E para quem quiser saber mais sobre a pesquisa Periferias e Filantropia, o link está aqui na descrição. Você também pode seguir a Iniciativa PIPA e a CIR Brasil nas redes sociais, @iniciativapipa em todas as redes e @CIR Brasil, com 2 S, no Facebook e no LinkedIn, e @stanford.cir.br no Instagram. E não perca os próximos episódios desse podcast. Beijos! Esse episódio tem edição, sonorização e masterização por Janaína Oliveira. Trilha original por DJ Fino. A produção e o roteiro são meus, Amanda Stabile.